Olá, seja bem-vindo a mais esta aula do nosso primeiro workshop Impacto Emocional. Eu sou Luiz Carlos Vantroba, fundador e CEO do Instituto Ressignificar. Bom, talvez você já me conhece porque assistiu a aula 1, a aula 2, mas se ainda não fez isso, eu gostaria de convidar você a voltar e assistir estas aulas porque elas têm muito conteúdo, tem muita coisa interessante e lá também você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre quem eu sou. E olha que bacana e que legal, e eu quero agradecer a você que está nesta aula agora e que acompanhou esta jornada toda, que acompanhou do início deste treinamento até agora, o quanto que você está evoluindo. Eu fico feliz de encontrar pessoas como você. Tenho lido os comentários, mais do que comentários ainda, os próprios e-mails que tantos de vocês estão mandando para a gente, partilhando aquilo que estão descobrindo, falando do seu padrão, falando do mapa de si. Fiquei muito contente, muito feliz, pude responder alguns pessoalmente e isso para mim é uma grande alegria. São dezenas de pessoas que se cadastraram para estarem acompanhando este workshop, dezenas mesmo, e por isso que fico contente. Eu não faço ideia de quem você seja ainda. Por quê? Porque você talvez está tão distante, se cadastrou e etc, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que a gente já vai se conectando, porque sou humano como você, passei por dificuldades, vejo pessoas com dificuldades todos os dias. Eu trabalho com pessoas de empresas e são pessoas que às vezes são um pouco mais desenvolvidas na liderança, etc. Mas eu também trabalho com pessoas que são simples, que são humildes, que às vezes não têm estudos. Eu trabalho com jovens, com adolescentes, atendo crianças, atendo senhoras e senhores. E em toda esta gama de pessoas que têm culturas diferentes, que têm níveis intelectuais diferentes, que têm níveis econômicos diferentes. Às vezes eu estou no meio de pessoas milionárias e eu fico ali ouvindo e eles perguntando e eu respondendo e a gente vai construindo um conhecimento. Mas eu também estou lá no meio das pessoas simples, das pessoas sem condições financeiras e percebo que tanto lá quanto aqui há uma situação que é comum em todo ser humano, no rico, no pobre. Todas as pessoas têm em comum um elemento, o mundo sentimental. E quando a gente começa a explicar, você viu, quem assistiu às outras aulas, eu sou um caipira, eu nasci na roça, na simplicidade e hoje tenho estudado muito. Tenho feito muitos cursos, tenho viajado bastante em busca de conhecimento, tenho feito experiências, tenho feito treinamentos, tenho lido bastante. Hoje eu estou tentando cada vez mais traduzir estas coisas do mundo dos experts para que todos possamos entender. E o bacana é que a linguagem simples e comum ela faz o sábio entender e faz o simples entender. E isso é legal. Então, muito obrigado pelos feedbacks que você tem dado nos e-mails, nos comentários. Eu quero mesmo que você comente hoje também, aqui embaixo desta aula, sobre a tua impressão deste workshop todo até agora. Estamos exatamente na metade, começando agora o passo da reta final deste trabalho, deste workshop. Mas ali, mesmo assim, você está percebendo o quanto que já evoluiu, E fico honrado, de fato, em ver pessoas assim, que começam a se transformar. E talvez você está percebendo que na sua existência, na sua vida, às vezes os sentimentos, as emoções, o padrão que você descobriu, talvez na aula anterior, fez você agir como você tem agido. E eu estou habilitado cada vez mais em destravar as pessoas para a vida, encontrar onde que está a âncora. É um símbolo forte para mim, porque existem pessoas, gente, que têm âncoras na vida, ancorados. É lógico que a âncora pode ser positiva? Pode. Os nossos valores são âncoras, mas há traumas que são âncoras, há emoções que são âncoras e há muita gente que sofre, por exemplo, quando está ancorado na timidez, quando está ancorado numa turbulência emocional em relação ao marido ou à esposa. Há gente que sofre
ancorado numa desgraça financeira que parece que não tem fim. Há outros que sofrem ancorados na falta de gestão do próprio tempo e não sabem mais para onde vão e como fazem. Enfim, está cheio de pessoas que sofrem por causa das âncoras. Mas veja só que interessante, um navio, ele é infinitamente maior do que uma âncora. E é aquela âncora que segura ele. Então é necessário que a gente aprenda a arte de desancorar-se, de retirar as âncoras que nos prendem em alguns aspectos da nossa existência e assim deixar a nossa vida fluir livre, leve, solta, feliz e orientada. E isso é muito importante. Não dá para deixar um barco à deriva no mar, mas tem que ter a orientação. Ele tem que estar ao menos vendo o farol que o direciona. E é este farol que o workshop está tentando mostrar para você. Há um farol no meio aí da tua tempestade. Há uma luz para te iluminar? Existe. Talvez você não teve tempo de ler tudo que eu li. Você não teve tempo, talvez, de estudar tudo que eu estudei. Mas isso eu estou fazendo por você. A minha missão tem sido, cada dia mais, ajudar pessoas. Então, é interessante, às vezes eu vou na livraria para ver livros e os vendedores tentam me mostrar as novidades. E quem me acompanha às vezes sabe disso. É interessante quando eles vêm, saiu este, saiu mais este, saiu mais este. Eu vou dizendo, esse eu já tenho, esse eu já tenho. É difícil, é só um livro realmente muito, muito inédito para eu não ter ainda. Ligado a este mundo do conhecimento das pessoas, do desenvolvimento mental, do desenvolvimento da alma humana. E hoje nós tínhamos dito para você que vamos falar desses 3 piores sentimentos. E aqui na primeira tela você está vendo o medo. E por isso que eu queria dizer para você, o medo é um dos sentimentos que mais travam as pessoas. Nós criamos, juntando e orquestrando todo este método que eu vou elaborando e desenvolvendo ao longo da minha vida, nós criamos o treinamento Impacto Emocional. É um treinamento maravilhoso e lá a gente trabalhou um dos grandes fatores que foi o medo. Veja, nós vamos te apresentar aqui um pouquinho para você refletir. E certamente você conseguir desvencilhar-se de muitas amarras por causa do seu medo. Mas veja só, é apenas um pequeno passo. É apenas um pequeno passo aqui. Porém, muito importante, o medo, minha gente, ele tem um grande antídoto. O antídoto contra o medo, deixa eu ver qual eu usarei aqui agora. Vou pegar este aqui, vamos ver se funciona. Qual é o grande antídoto? Segurança. E é a segurança que faz a pessoa conseguir perder o medo. Parece tão óbvio, mas ao mesmo tempo parece que é tão difícil conquistá-la. É tão difícil saber como que esta segurança vai nascer dentro de nós. Como fazer? Bom, e nós fomos desenvolvendo técnicas. Meus alunos sabem disso porque a gente treinou, inclusive, como conseguir mapas estratégicos que tragam segurança para a gente. A insegurança, na verdade, o medo, ele gera antecipação, porque quando você está com medo, cá entre nós, você não fica pensando em tudo que vai acontecer? Eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo, eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se aquilo vai dar certo. A gente gera antecipação, nós não conseguimos mais nos desvencilhar disso, nossa mente fica lá, e parece que o negativo fica sendo atraído. A gente gera dúvidas, o medo gera dúvidas. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu convenço? Será que eu não convenço? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que dá certo? Será que não dá certo? Medo gera estratégias. As pessoas começam a criar estratégias para tudo. E se a pessoa me falar isso? E se meu marido me falar aquilo? E se a desculpa for essa? E se o problema for aquele? Tagarelice mental. As pessoas que possuem o medo como uma âncora em sua vida, a mente delas não para. Elas ficam o tempo todo pensando. Eu coloquei aqui tagarelice mental. Mente tagarela. Fica falando. Quais são as grandes e possíveis causas deste fator chamado medo? A primeira causa é a ansiedade. E a ansiedade, geralmente, ela produz o medo, porque a ansiedade é uma antecipação mental. A gente fica pensando o que vai acontecer, seja positivo ou seja negativamente, nós ficamos nos antecipando. Nós temos medo, nós não sabemos o que está acontecendo.
E por isso essa ansiedade toda vai causar o medo, que gera antecipação, que gera dúvidas, que gera estratégias, tagarelice mental e assim por diante. Outra grande causa, portanto, do medo é a insegurança. Insegurança que é justamente o oposto, né? O oposto da segurança, que é o grande remédio. Muito bem. E você vai dizer, tá, quais são as primeiras dicas, os primeiros passos para a gente conseguir conter o medo e direcioná-lo? É ter e desenvolver uma mente tranquila, é a capacidade de ter uma orientação eficaz e efetiva, é a capacidade de termos certezas, apoio. O apoio ele é fundamental e, claro, um mapa de si. Você teve um pequeno mapa de si, foi desenvolvido já neste primeiro workshop. Você conseguiu perceber algo sobre si mesmo. É lógico, a ponta do iceberg. O mapa de si não é simplesmente achar que conhece-se, mas é estar em busca de conhecimento o tempo todo. Por isso esse mapa de si é de extrema importância, é fundamental para o seu desenvolvimento, é fundamental para a superação deste medo. E este processo todo é um processo que nós temos treinado, por exemplo, dentro do curso Impacto Emocional, porque o medo tem segurado bastante gente, muitas pessoas. E nesta primeira versão do Impacto, que foi presencial, nós pudemos constatar as pessoas com medo. Elas chegavam e diziam, elas relatavam seus problemas. E justamente ali nós focávamos em como desenvolver estratégias para que o medo fosse superado cada vez mais. E o segundo dos 3 piores sentimentos é a raiva. A raiva ela gera tensão nas pessoas, ela gera um sistema de defesa, precisamos ficar na defesa, na expectativa do que alguém vai fazer conosco, mas também na defesa daquilo que é próprio nosso, né? A raiva ela nasce justamente quando a gente percebe algum tipo de injustiça contra a gente. É lógico, a injustiça ela não precisa ser verdadeira. Às vezes nós interpretamos como uma injustiça, inconscientemente inclusive. Isso gera defesa, irritação, né? Fica com a paciência curta, fica um pouco mais hostil, um pouco mais rude, mais áspero com as pessoas no relacionamento. E a questão da dissociação. Às vezes a gente não quer fazer parte das coisas ou foca apenas num alvo e por causa da raiva você acaba ficando um pouco cego. A raiva cega as pessoas. E olha que interessante, qual é o antídoto? É você desenvolver uma autonomia madura, porque na verdade a raiva nasce justamente porque nós queremos autonomia. Nós queremos, digamos, quando alguém nos invade, quando alguém faz algo contra o nosso desejo, nós criamos a resistência, que é uma das causas da raiva, nós criamos a ideia de controle, nós queremos estar no controle. Tudo isso porque temos a tendência à autonomia, mas como às vezes não é maduro esse desejo de autonomia, o que acontece? Nós nos sentimos dependentes ou achamos que alguém está tirando a nossa liberdade, o nosso controle, a nossa resistência e aí gera-se esta raiva. Então sempre que alguém está com raiva, saiba, esta pessoa está se sentindo injustiçada. Não é que ela esteja sendo, tá? Ela está se sentindo injustiçada. Às vezes há por exemplo, se tira um doce da mão da criança, ela se sente injustiçada. E você que talvez é mãe ou pai, sabe que naquela hora não era a hora do doce, ou que aquela criança está adoecida e o doce não vai fazer bem, ou que aquele doce, sei lá, enfim. Então nem sempre a injustiça é real, mas é a sensação que a pessoa tem de injustiça. E olha, as dicas para que a gente consiga atingir esta maturidade, que a gente consiga atingir esta autonomia madura, primeiramente, treinar a aceitação, treinar o centramento, quer dizer, fazer exercícios que te façam estar em si. Primeiro, então, esse resgate de identidade, um monte de coisas que você vai poder colocar com clareza a respeito de você para que o centramento, quer dizer, estar em si, ter uma autonomia madura, seja possível. Relaxamento, técnicas de relaxamento ajudam. Antigamente as pessoas diziam, conta até 10, não é? Conta até 10. Como você viu, minha história, eu era seminarista, as pessoas diziam, o padre precisa desabotoar os botões da batina e abotoar novamente. E olha que eram mais de 30 os botões. Então, para tomar uma decisão quando fica com raiva, né? Então, primeiro, desabotoa, abotoa, ou conta até 10, mas cá entre nós, o que vale mesmo é fazer um exercício de relaxamento, respiração, enfim, acalmar-se na hora da fúria.
ter abertura para o diferente. Nem sempre você tem razão, nem sempre você está certo, nem sempre você precisa ser o vencedor. Às vezes, inclusive, você tem razão. Às vezes, inclusive, do seu jeito é melhor que dos outros. E às vezes, inclusive, você tem mais certeza das coisas do que os outros. Mas, em alguns momentos, para que a raiva não gere um transtorno e um conflito muito grande, é importante que você tenha abertura para o diferente. E assim gera aceitação e, logicamente, um mapa de si. Esses passos todos nós também treinamos dentro do nosso curso Impacto Emocional. E os nossos alunos têm tido estes resultados de terem mais consciência a respeito de si mesmos, portanto, mais centramento particular, pessoal, e aí gera-se esta autonomia madura. E este sentimento ele precisa ser bastante trabalhado, porque ele é causador de inúmeras outras desordens, de inúmeros outros transtornos na vida de uma pessoa. Então, por isso que ele é tão fundamental, tão importante. E sendo assim, agora nós vamos falar dos 3 piores sentimentos, que é a rejeição. A rejeição é uma terceira grande ferida da humanidade toda. E a rejeição, ela também tem um fator muito interessante, que é uma causa, portanto, que é a falta de identidade. Então é a não identidade. Quando eu não tenho clareza sobre quem eu sou, da minha vida interior, eu não sei mais como gerenciar tudo isso e fico suscetível às influências dos outros. E por isso que nasce, portanto, uma sensação de rejeição. Outra situação é a hostilidade. Porque as pessoas que sofrem de rejeição, elas desenvolvem também muitas e muitas vezes, não é um padrão 100% aplicável, mas muitas e muitas pessoas, elas têm um orgulho escondido. Elas têm sim um orgulho porque elas têm uma preocupação com a autoimagem, elas têm preocupação com que tipo de histórias que os outros falam a respeito dela. Elas são pessoas que criam climões, elas criam climas estranhos a nível de relacionamento, elas precisam estar conectadas uma hora, outra hora não precisam mais. Elas são pessoas que são emocionalmente frágeis, então tem um emocionalismo aqui muito forte, um apego afetivo muito forte. Tudo isso é produtor de, claro, logicamente, hostilidade, quando eu preciso do orgulho para defender minha imagem, minhas histórias, e lógico, da falta de identidade, quando eu mesmo não sei quem eu sou. Geralmente são pessoas que têm um tema muito comum também, que é a humilhação. Humilhação. E quando sentem-se humilhados, dói pra caramba. E justamente aí vem a sensação de rejeição. Talvez você até agora pense, eu não sei se eu tenho esta rejeição, porque ela é bastante escondida, camuflada. A gente não se sente rejeitado todo o tempo, mas a gente se sente humilhado. Porém, muitas e muitas vezes, se você não tem clareza de quem você é, se você se vê um pouco hostil e com os apegos afetivos muito em evidência, pode ser sintoma de autorrejeição. E se você não se aceita, você sente também a rejeição dos outros por você. Qual que é o antídoto, Luiz? O antídoto é muito simples: amor próprio. É a busca de amor próprio que fará com que as pessoas queiram cada vez mais descobrirem quem são, e aí elas estarão gerando este antídoto contra a rejeição. O que pode ajudar a pessoa a sair da rejeição é a autenticidade, portanto, aprender a ser verdadeiro com os outros, a verdade, a compaixão, o fluxo, entender esta ideia de que a vida segue, a vida precisa, continuar acontecendo. Você não pode ficar ancorado lá nos traumas, nas dificuldades. Foco no seu interior. E depois o próprio amor próprio e o mapa de si. Mais uma vez eu lembro, os alunos que estiveram comigo no Impacto Emocional, eles puderam perceber justamente que a vida flui. A vida está em passagem, a vida está em completa transformação o tempo todo, e muitas vezes as bordoadas da vida vêm, mas nós precisamos aprender a transformar tudo aquilo que tem sensação de negatividade dentro de nós em experiência de vida, deixar a vida fluir e estar apoiado, ancorado apenas no amor próprio. Tá, Luiz, e agora? O que mais nos resta fazer?
Te resta ainda muita coisa. O que é importante é a gente aprender que a transformação não acontece do dia para a noite, que a transformação é muito mais do que ficar apenas alguns instantes pensando na vida e não agindo. Que a transformação ela é ampla pra caramba. E aí as pessoas vêm e vão falando coisas para mim, e por isso que eu coloquei aqui nestas 8 rodinhas, os 8 grandes mitos que impedem a transformação. As pessoas dizem, isso não é para mim, Luiz. Eu não consigo ter transformação porque tem coisas acontecendo. E quais são estas coisas que acontecem nas pessoas? Primeiro mito, será que eu preciso realmente de um método para me transformar? Olha só que interessante, as pessoas acreditam que a vida se encarrega de libertá-las, que a vida se encarrega de formatá-las. E aí nós chegamos e encontramos pessoas de 30, 40, 50 anos ou 60, que são aquelas pessoas rabugentas, aquelas pessoas tristonhas, aquelas pessoas infelizes, não realizadas com sua história, porque talvez não puderam ter a oportunidade de transformarem-se. Talvez estão lutando todo tempo e todo ano, todo mês, com o mesmo problema. Parece que a vida segue e a pessoa fica em torno da mesma sensação o tempo todo. Passam anos e anos. A gente pergunta como está? Tá do mesmo jeito. Tudo igual. A pessoa às vezes muda, né? Muda de marido, muda de esposa, muda de cidade. Mas não é o externo, é o interior. Por isso que o método é tão importante e é por isso que eu tenho focado minha energia e meu tempo em criar métodos. Métodos, como você viu na aula 2, a história do Alex, que participou de métodos criados, orquestrados, para fazer inclusive as rasteiras da vida servirem de experiência significativa e transformadora. E hoje ele desfruta deste amor próprio, buscando cada vez mais melhorias e ampliando cada vez mais seus conceitos, fortalecendo suas raízes saudáveis. Método, é isso que o Impacto se propõe a fazer. Ele oferece um método para as pessoas, ele oferece um passo a passo. Olha, é isso que você precisa para chegar ali, para ser verdadeiramente feliz. Outro grande mito que as pessoas vêm e dizem, eu estou saturado de conhecimento, porque eu já li demais, eu já fiz terapia, eu já fui lá, eu já assisto aulas não sei de quem, eu já assisti aquilo lá, eu já fui em encontros, eu já fui em retiros, eu já fui lá e lá e lá, e parece que não mudo. Bom, este é um grande mito, porque não tem como saturar-se de conhecimento. Sobretudo quando está ligado ao autoconhecimento. Agora, sabe o que pode estar acontecendo com você? Você não sabe o que fazer com o conhecimento todo que está em você. Talvez as pessoas estão jogando informação dentro de você, mas não estão te ensinando a orquestrar, a condensar, a transformar estes conhecimentos em práticas. Práticas efetivas que te levam para o sucesso verdadeiramente, que te levam para a transformação verdadeiramente. Então, sim, o conhecimento, ele é muito importante. Não basta, de fato, apenas conhecer, mas depois que você conhece muito, você vai precisar do quê? De direcionar este conhecimento. Então, é impossível que alguém esteja saturado de autoconhecimento, a não ser que não saiba o que fazer com este autoconhecimento. E é isso que também, dentro do meu curso Impacto Emocional, eu ensino claramente como conduzir o passo a passo para não saturar-se de conhecimento, mas orquestrar. Porque é como alimentar-se, né? Eu tenho 35 anos e durante 35 anos eu me alimento. E não estou saturado de comida, estou aprendendo, inclusive, a orquestrar melhor meus alimentos. Estou treinando o meu físico para que se alimente de forma melhor, mas não posso dizer, não vou mais comer. Estou apenas orquestrando. Outro grande mito é, falta estudo para mim, Luiz. Eu não sei agora se eu vou entender estas coisas. Eu não sei se, por exemplo, se eu entrar no curso Impacto Emocional, se eu terei capacidade de saber tudo. Eu não estudei. Bom, como eu já te falei antes, as pessoas se equivocam achando que é o estudo que faz elas evoluírem ou não evoluírem. Mas não é verdade. O estudo muitas vezes nos dá algumas evidências que são importantes. Porém, muitas vezes é preciso que alguém te pegue pela mão e te conduza. E é isso que nós temos o desejo de fazer cada vez mais como missão de vida minha. Pegar as pessoas pela mão e conduzir, dizer, é possível? É possível, vamos em frente, eu estou com você
nesta jornada. Você não está sozinho. Falta de estudo não é desculpa, não pode ser desculpa para você ser infeliz. Quarto mito: eu já tentei, mas não consegui. Bom, deixa eu te perguntar, o que você sonha para daqui a um ano para a sua vida? Onde você deseja estar 10 anos para frente? Daqui a 10 anos você quer estar aonde? O que você já tentou? Mas o teu fracasso, então, se você tentou e não conseguiu se transformar, faz parte do seu passado. A partir de agora, você tem a oportunidade de parar essa história e colocar no papel onde você quer estar e não o que você já fez. Onde eu vou? E depois começar a alinhar. Se para estar lá eu preciso fazer algumas escolhas, eu farei as escolhas. Se eu preciso fazer algumas renúncias para chegar lá, eu farei essas renúncias. E isso é um método muito importante, é um passo muito importante ser dado. Jamais desistir, jamais desistir. Temos histórias fascinantes de pessoas que acreditavam que já tinham dado o limite delas, que não dava mais certo, mas foi na última tentativa que tudo mudou, que tudo se transformou. Ah, mas eu tenho muitos problemas mesmo. Ah, eu não sei nem se vale a pena, por exemplo, eu fazer um processo terapêutico. Não sei se vale a pena eu fazer uma metodologia aplicada a mim. Será que é possível? Não interessa quantos problemas você tem. O que nós sabemos é que um a um podem ser transformados também. Lembra quando a gente arranca, talvez você já viu, quando se arranca a mandioca? Nós plantávamos, eu era da roça e a mãe plantava mandioca. Às vezes ficava lá uma pequena raiz. Mas com o tempo a gente podia, se não queria mais um pé de mandioca naquele lugar, arrancar de novo aquela pequena raiz que ficou. Então, não interessa quantos problemas você tem em tua história, em tua vida. Há uma possibilidade de transformação. Há uma possibilidade de ir além. Há uma possibilidade de não desistir de si e de continuar transformando. Isso nós temos feito com as pessoas que passam por nós. E realmente, muitas pessoas chegam apresentando um problema que no fundo não é aquele o problema principal. Há muitas pessoas que elas vêm para controlar a ansiedade, mas não é a ansiedade o foco delas. Elas vêm com a ansiedade, mas a gente começa a trabalhar e ela está, na verdade, com medo. E quando você vai trabalhar o medo, você acaba tocando na autoestima, porque talvez lá na infância o pai e a mãe nunca deram apoio para essa criança. E aí você vai e trabalha aquela situação. Portanto, não interessa quantos são os problemas. Daí ela sai do consultório, ela sai do processo terapêutico, ela sai do impacto, como a gente viu pessoas que saíram de lá, não só com o medo superado, não só com a ansiedade superada, mas inclusive com a autoestima refeita, com o amor próprio em evidência, com a vida sendo agora saborosa e não mais um peso. Então, realmente, não interessa para mim quantos problemas você tem. Vem com todos, que eu dou jeito de todos. E olha que interessante, sem apoio, Luiz, isso aqui quem tinha que escutar é meu marido, isso aqui quem tinha que escutar é meu filho, isso aqui quem tinha que escutar é minha esposa, ou é a pessoa que trabalha lá na empresa comigo, é a minha sogra, eu não sei quem que tinha que ouvir tudo isso, eu não tenho apoio para fazer essas coisas aí, fazer escolhas tão radicais. Este apoio, pode saber, ele é importante? Ele é importante, encontrar pessoas. Quando você diz que você não tem apoio, eu te garanto que muitas vezes você não está encontrando o apoio porque você está procurando no lugar errado. Nós temos formado comunidades, por exemplo, nós, após o impacto, formamos um grupo mais avançado, que nós chamamos de Platinum, para estudar aqueles que quiseram se comprometer e continuar o seu desenvolvimento. E nós estamos estudando cada vez mais como criar nessa pequena comunidade desenvolvimento, como continuar crescendo juntos. Então, o apoio que nós vamos recebendo uns dos outros dentro do Platinum, que é um grupo orquestrado e direcionado por mim, tem mostrado que o apoio nós conseguimos encontrar. E aqueles que, por exemplo, tiverem interesse em estar comigo dentro do impacto emocional, perceberão que nós formamos uma comunidade que apoia uns aos outros. E cá entre nós, a tua transformação fará com que as pessoas percebam que você está mudando. E muitas vezes, com o passar do tempo, quem vem depois para fazer o impacto, quem busca ajuda, é realmente aquele marido, aquela esposa, aquele filho que estava desacreditado de você, mas que viu a tua mudança e agora ele percebe, opa, ou eu mudo ou eu estarei sendo o errado aqui da situação.
Portanto, é possível sim a gente buscar. Ah, eu não estou pronto, Luiz, eu não sei se eu tenho esse tempo disponível, eu não sei se eu consigo fazer uma jornada tão intensa de aprofundamento de mim mesmo. Eu quero te dizer que o momento é agora. Daqui 3 anos, daqui 1 ano, você vai desejar ter começado hoje. Não espere mais. Não vá arrastando mais tempo para transformar a tua vida, achando que é lá na frente que tudo vai acontecer. É agora. O momento é agora. A hora é agora. Não sei por onde começar. Tem tanta coisa para orquestrar. Bom, foi pensando também em ajudar pessoas que têm este mito, que acham que não sabem onde começar, que nós criamos o treinamento Impacto Emocional. E aí você vai dizer, mas Luiz, o que é esse treinamento Impacto Emocional que você está falando tanto? O que é esse curso Impacto Emocional? Eu queria te dizer que nós fomos elaborando passo a passo, módulo a módulo, um curso extremamente valioso, que de certa maneira tem a ligação profunda com a minha missão pessoal de vida, que é transformação. Eu quero ajudar as pessoas a ressignificarem a sua história. E justamente quanto mais eu mergulho dentro da alma humana, mais eu entendo e mais eu vejo onde estão os grandes nós, onde estão as grandes amarras. E é justamente ali que estou tentando desfazer. E às vezes eu ficava preocupado porque o tempo que eu tenho de atendimento dentro de um consultório, ele é tão restrito e muitas vezes as pessoas não têm condições de tempo ou financeiras até mesmo para estarem voltando todas as semanas ali. Então o que eu fui pensando? Caramba, se essa pessoa pudesse ter na casa dela todo este conhecimento orquestrado, dirigido e aplicado na vida dela, aquilo que talvez eu gastaria 1 ano ou 2 para ajudar lá no consultório, semana a semana, fielmente semana a semana, se eu conseguisse fazer tudo isso em 1 mês, colocar na mão das pessoas um produto, um curso que ajude ela a ter essa clareza, muito mais do que um livro, porque aqui eu estou explicando, trocando em miúdos, orquestrando as coisas. E foi aí que nasceu o nosso treinamento Impacto Emocional, que agora eu vou disponibilizar em poucos dias para você a oportunidade de fazer a inscrição. E se você aceitar fazer parte desta turma, ficarei muito contente, muito feliz, porque aí sim estaremos aprofundando ainda mais todos os conceitos e muitos outros que nós não pudemos colocar aqui dentro deste vídeo, destas aulas, justamente por causa do tempo. Veja, só este vídeo agora já passam-se de 30 minutos de conteúdo, de aprofundamento, e que bom que você está comigo, mas eu gostaria mesmo de passar tudo aquilo que eu tenho no meu coração e na minha mente. Mas o tempo é escasso, o tempo passa, e eu sei que você não pode me acompanhar por muito tempo, num único dia, numa jornada inteira, a não ser que a gente tivesse preparado o tempo todo para isso. Por isso o curso 100% online nos ajuda porque ele fica disponível para as pessoas por 2 anos. E não importa se você hoje consegue ver um pouquinho, amanhã só um pouquinho, ele vai ficar 2 anos disponível para você assistir. E olha que bacana e que interessante que agora eu vou te mostrar o passo a passo do que contém dentro deste curso Impacto Emocional. Ótimo, e antes de a gente terminar este vídeo, esta aula, eu queria só que você tivesse atenção para perceber a importância disso que eu estou te oferecendo, porque é de fato um conhecimento, um processo muito interessante, profundo, orquestrado e que tem estes módulos aqui. Veja, por que é legal você saber que é possível uma transformação. Porque no primeiro módulo nós falaremos de autoconhecimento. São 15 aulas gravadas, 15 exercícios para você fazer. Cada aula possui um exercício. Muitas destas aulas têm inclusive ferramentas do coaching para você se autoconhecer, para você se transformar. Estarei explicando aula a aula o que de fato faz parte do teu autoconhecimento. Aqui é o momento de você clarear, ampliar os teus conceitos sobre você mesmo, sobre inclusive os processos todos que nós transformamos. Aqui, o segundo módulo, nós falamos de relacionamentos e comunicação. Existem muitas pessoas travadas nesta área. Elas sabem quem elas são, mas elas não têm habilidade social, por exemplo. Elas têm timidez, elas têm repúdia de certos locais, elas têm fobia social. Então, existem muitas travas.
Neste módulo nós tratamos da timidez, nós tratamos dos aspectos da comunicação e do bom relacionamento, código e decódigo. Olha só, nós temos códigos e às vezes nós não entendemos como falar bem o nosso código, como eu vou passar uma informação claramente para os outros. Como entender a informação que o outro me dá também. Quantas brigas nascem aqui porque os relacionamentos que vão acontecendo, às vezes o marido fala uma coisa, a esposa entende outra e dá todo um problema muito grave. E assim por diante. Então, comunicação, na hora da comunicação eu passarei dicas, inclusive, de como você se portar, se você precisar um dia convencer alguém de algo, fazer uma palestra, algo assim. Entende que muitas pessoas são travadas e não sabem nem por onde começar neste aspecto da comunicação. São 7 aulas. Planejamento e produtividade, aqui são 10 aulas e este é um módulo extremamente importante. Lembra que eu dizia, não basta o autoconhecimento? De fato não, ele é extremamente importante, mas agora eu preciso saber o que fazer com este autoconhecimento, onde colocar este autoconhecimento, como criar estratégias reais, práticas e concretas. E aqui a gente vai planejar a sua vida, vai planejar o teu desempenho. Nós também falaremos aqui sobre a importância do tempo, a gestão do tempo. Aqui nós falaremos algumas técnicas importantíssimas de produtividade, de gestão, enfim, do seu próprio tempo, criando uma rotina verdadeira para a aplicação de todo este processo. No quarto módulo, nós falaremos da qualidade de vida e saúde. Aqui são 7 aulas para mostrar para você a importância também de estar alinhando a sua existência física, o seu procedimento quanto à saúde, com a qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida? É também entender o que é o estresse, o que é causador de estresse, enfim, são outros assuntos que estão dentro deste módulo de 7 aulas. E lá, no último módulo, nós falaremos de prosperidade e felicidade com 5 aulas, com dicas, com orientações, com temas voltados até mesmo à orientação financeira, ao desenvolvimento de como você pode criar estratégias para conquistar e consolidar tudo isso que tudo isso que foi estudado aqui nestes módulos anteriores. É um curso 100% online e além disso tudo, gente, nós teremos 10 mentorias online ao vivo comigo. Por quê? Às vezes não basta que você apenas veja estas aulas lá no seu computador e fique com dúvidas. E aí você vai dizer, mas aonde que eu encontro clareza sobre aquilo que talvez eu não consegui ter clareza? Ótimo, você vai ter a oportunidade de entrar em contato conosco por meio do e-mail, por meio do WhatsApp. Nós teremos mentorias ao vivo, onde sentaremos na frente de um computador ao vivo, com horário marcado, durante 10 vezes, para tirar dúvida de todos os alunos, como a gente tem feito até hoje no Platinum, por exemplo, fruto do impacto presencial. Então nós temos feito isso. E mais ainda, você terá disponibilidade de 2 anos para estar acessando, voltando nesse curso a hora que der. Ah, fui fazer uma viagem, me perdi, começa do zero de novo. Ah, eu já terminei o curso, mas de repente eu percebo que posso fortalecer algo mais. Agora você revê, é como um livro, quando ele é muito bom mesmo, a gente volta, vê de volta, lê novamente, anota de novo, é interessante pra caramba. E aqui eu tenho a clareza de tudo isso que nós colocamos com profundidade, com amor, com verdade dentro desse curso. Para quê? Para fazer uma pessoa ser verdadeiramente ressignificada. Tá, Luiz, e como que eu faço para disputar uma vaga deste curso online? Isso eu quero te explicar para você certinho no próximo vídeo, que será no domingo. Como que você faz, todas as vantagens de estar dentro do nosso treinamento, todas as vantagens de estar aqui conosco fazendo este passo a passo. Aqui também no vídeo do domingo você vai poder entender alguns outros elementos que compõem o impacto emocional online. E lá também a gente vai te explicar todas as dúvidas que você tiver, que você possa mandar por e-mail a partir de agora para a gente, que a gente vai explicar para você neste vídeo do domingo, tá bom? Então, agradeço pela sua participação, eu espero que estas dicas, que este processo todo que nós fizemos até então já esteja fazendo sentido para você. E nós voltamos a nos encontrar no domingo, porque é lá no domingo que eu estarei abrindo o carrinho para poucas vagas porque a gente vai colocar dentro deste curso o número de pessoas que a gente possa dar a atenção necessária justamente para aperfeiçoar, porque é o primeiro grupo. E aí eu quero dar 1.000.000% da minha atenção, da minha força, da minha energia, para que todos ali possam encontrar verdadeiros resultados. Eu espero você no domingo. Um grande abraço e até lá!